boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É isso aí. Só não se esqueça de forma alguma que para que haja alguma chance de aprendizagem, você tem que ter tentado honestamente a questão. O que é tentar honestamente a questão? É ler a questão 4, 5, 10 vezes, é tentar durante 10, 15 minutos fazer a mesma questão, é anotar o que tu tentou, é pesquisar sobre a questão para tentar mais uma vez. Só para que tu não te iluda achando o seguinte, não sei, faz professor, isso nunca vai te fazer bom em nada, entendeu? Quando tu olha a questão, não sei, mais uma, o professor faz isso aqui também, deixa eu ver essa outra, também não sei, o professor faz para mim, isto não ensina nada, só quem tentou de verdade as questões aprenderá. Então vamos lá, página 17, questão 6, escreva a função que representa cada parábola a seguir. Aqui era a parábola, ó. De cara, eu bato o olho na parábola, eu descubro o x' igual a menos 1, tá ali, ó. E o x duas linhas igual a 3. É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Pera aí, já que eu descobri que as raízes da equação são menos 1 e 3, eu posso fazer a soma, posso fazer o produto, e já posso até obter mais ou menos como é que é a cara da equação. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então tu vê, ó, tem várias técnicas possíveis. Eu vou fazer uma técnica, uma das técnicas seria, coloca o menos 1 no x igual a 0 para obter uma equação, coloca o 3 no x igual a 0 para obter uma outra equação, e nós sabemos que o c, por exemplo, é esse ponto onde corta o eixo y, que ele marcou como menos 3. Então daria para fazer dessa maneira, né? Por exemplo, ó, quando x é 1, y é 0. Ó, uma equação que para deixar bonitinho eu poderia escrever 0 igual a menos b mais c. Obtive uma equação. Quando x é 3, y é 0. Vou substituir para formar outra equação. 0 no y e 3 no x. Obtive outra equação. E eu também sei aquele outro ponto ali, quando x for 0 e y é menos 3. Vou substituir. Quando x for 0 e y é menos 3. Dessa última equação que eu substituí, eu já obtive que c era menos 3. Posso substituir isso tanto nessa quanto na outra. Ficariam assim as equações. Vou dividir essa equação toda por 3. E agora que eu tenho duas equações em duas incógnitas, se isola numa, substitui na outra. Mas na sala assim faz de um jeito mais ninja, no caso. Eu nunca tinha feito essa questão na vida ainda. Para vocês eu nunca apresentei essa questão, então é uma questão inédita. Eu falei assim, a página 17 é só para os ninjas, quem quer ganhar mais 10 mil por mês, aquelas piadinhas idiotas que eu sempre faço. Então essa questão é provável que muitos não tenham nem feito ainda, porque eu não tinha pedido, só pedi para pedir como questão extra. Então é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de questão. A letra B eu já vou resolver de uma forma diferente. Então eu tinha o gráfico, passei o olho, descobri o x', o x duas linhas, percebi que esse ponto aqui é o ponto 0, menos 3, substituí o ponto menos 1, 0, substituí o ponto 3, 0, substituí o ponto 0, menos 3, que todos estavam no gráfico. 0 porque eles estão abaixo da linha de x. 0 porque em cima do eixo y vale 0. Ó. Aqui o x é 1, aqui o x é menos 1, em qualquer lugar desse ponto o x é 0. Tanto que a gente até brincava, né, que ele tem um apelido de 0x, o eixo y, né? Então esse ponto aqui é 0 para o x porque ele está no eixo y. E qualquer ponto do eixo y o x é 0. Certo? Isso que é importante. Seria importante tu perceber, ó, que em qualquer lugar dessa pontilhada o x é menos 1, é 1, desculpa, 1. Em qualquer lugar dessa pontilhada o x é menos 1. Então em qualquer lugar do eixo y o x é 0. Por isso que esse ponto é 0, menos 3. Com o ponto 0, menos 3 nós obtivemos o c. Eu substituí na primeira e na segunda equação.
Aí eu fiquei com duas equações ainda com A e B, ó. Ainda não acabou. Eu vou ter que isolar numa e substituir na outra. Dá para isolar com tranquilidade o B nessa aqui, ó. Ou nessa, tanto faz. Ficaria B igual a A menos 3. Isolei numa, vou substituir na outra. 1 é igual a 3A mais B, onde o B é A menos 3. Menos 3 vai passar para lá, mais 3. 1 mais 3 é igual a 4A. 4 é igual a 4A, portanto, A é igual a 1. Passei dividindo. E já que o A é 1, eu substituo ali e acho o B. Ficaria A igual a 1 menos 3. B, né? B igual a menos 2. Agora que eu descobri o A, o B e o C, eu sei que esta função de segundo grau, ela pode ser representada por esta equação aqui, ó. 1x ao quadrado menos 2x menos 3. Como é que eu poderia ter certeza de que esta função de fato é representada por este gráfico? Substitui os pontos todos. Boto menos 1 e vê se zera. Boto 3 e vê se zera. Boto 1 e vê se dá 4, menos 4, que é o que o gráfico falava. Bota o 0 e vê se dá menos 3. Vamos substituir o 3 ali para ver. 3 vezes 3, 9. 9 menos 3, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. 6 com menos 6, 0. Confirmamos. Show de bola. Uma outra forma interessante de fazer essa questão seria o seguinte, ó. Aprender primeiro que uma equação que tem duas raízes, eu posso criar a equação fazendo x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Essa é uma forma de criar uma equação, ó. Por que isso? Porque pensa bem, ó, do x' era menos 1, né? Se eu substituir ali, x menos menos 1, que multiplica x, a outra raiz era menos 3. Se eu faço essa multiplicação, eu sei, né, que o menos 1 zera essa parte da esquerda e que o 3 zera a parte da direita. Então eu vou estar criando uma equação. Vou fazer a propriedade distributiva. Menos com menos é mais. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 3, menos 3. X ao quadrado, menos 3x com 2, menos 2x, menos 3. Olha que rapidinho que foi. Cheguei já. Y igual a x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Então essa a técnica anterior, teoricamente, tu deverias entender, porque era ela que eu usava sempre. Isso aqui é novo. Eu não tinha, esse ano em nenhum momento eu falei isso para vocês. Ó. Que fazendo x menos uma das raízes, que multiplica x menos a outra raiz, eu posso obter a equação de segundo grau com essas raízes. Obtivemos exatamente a mesma equação, só que em 1, 2, 3, 4, 5 linhas de cálculo. Enquanto na outra técnica eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, várias linhas de cálculo. Então duas técnicas distintas aí para o cara matar a questão. Tu vê, ó, o ideal era eu parar aqui, deixar vocês tentarem fazer a B com calma, certo? Para ver se vocês, depois de me assistir fazer uma, tentar fazer a outra. De qualquer forma, o Google, quando o cara vai no Google e digita lá exercícios de equação de segundo grau, vai aparecer tanto exercício, mas tanto exercício, mas tanto exercício. Se tu passasse o resto da tua vida fazendo eles, tu não ia acabar. Portanto, acreditando que tu tem essa capacidade de buscar exercícios extras a hora que tu quiser, ou tu mesmo fabricar o exercício que tu quer fazer, eu já vou corrigir esta também. O gráfico desta era um pouco diferente. Ó. O vértice dele era no menos 2, 2. Uma raiz era menos 3, a outra raiz é menos 1. E ele corta o eixo y no menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. É mais ou menos assim o gráfico dessa outra. Agora que vocês me viram fazer, vocês podem me ajudar. E aí, galerinha, me ajudem a obter a equação para este gráfico. Pode ser x' é menos 3,
x duas linhas é menos 1. E aí? Pode escolher qual fazer? Se vocês quiserem. Estou aqui para parênteses. X menos x' menos x', x menos. Isso, vamos usar esta ideia aí, é uma ideia boa, uma ideia prática para a gente fazer. Muito bom. Quem é o x'? Vamos ver. Menos menos 3, portanto, x menos menos 1. Vai ficar x mais 3, que multiplica x mais 1. Vamos fazer a propriedade distributiva. X vezes x ao quadrado, mais x, mais 3x, mais 3. Somando os semelhantes, x ao quadrado, mais 4x, só tem um detalhezinho. Essa equação que eu criei, ela tem as raízes menos 3 e menos 1, eu não tenho a menor dúvida. Mas olha só quem que deveria ser o c. E olha quanto é que deu o c. Como é que eu transformo o 3 em menos 6? Parabéns, garota. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 2. Então, tu vê, essa ainda tive que fazer o ajuste final. Ó. Menos 2x ao quadrado, menos 8x, menos 6. Agora sim, esta é a função. Como é que eu verifico se eu acertei? Substitui pontos do gráfico na equação. Vou substituir o menos 3 primeiro. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, menos 2 vezes 9, menos 18 com menos 6, menos 24. Menos 8 vezes menos 3, mais 24. Mais 24 com menos 24 dá 0, que era uma das raízes. Quando eu substituir o menos 2, vai ter que dar 2, tá vendo? Ó? Menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 com menos 6, menos 14. 2 vezes menos 8, menos 16. Menos 2. Menos 8 vezes menos 2, 16. 16 com menos 14, 2. Certinho. Será que se eu botar 0 vai dar menos 6? Bota 0 no x, dando menos 6. Certinho. Confirmamos então. Por que foi multiplicado por menos 2 mesmo? Porque é o eixo Y. Pelo eixo, exatamente. Eu obtive uma equação cujas raízes eram menos 3 e menos 1, devido à técnica que eu usei. Certo? Aí eu até achei que era a equação correta já. Só que na hora que eu fui verificar o eixo y, eu vi que ela está cortando o eixo y no menos 6. E quem corta o eixo y é o termo independente, é o c, lembra? Como c estava 3 e eu queria que fosse menos 6, eu multipliquei toda a equação por menos 2. Dessa forma eu obtive o c correto. E aí então, como eu tinha as equações, as raízes corretas e a letra c estava correta, aí eu tinha certeza que era a equação verdadeira. Essa técnica é prática, mas às vezes o cara tem que fazer essa correçãozinha no final, né? Ô professor, essa técnica na verdade a gente estudou no fundamental, né? Que a professora chamava de chuveirinho. Não, cuidado, essa técnica de chuveirinho é só propriedade distributiva. Ou seja, a única coisa que realmente se ensinava no fundamental aqui é esta história de fazer a multiplicação entre essas somas. Mas tu saber que para escrever uma equação, certo? Com algumas raízes, é só fazer x menos a raiz vezes x menos a raiz. Até pode citar, se cita isso no 9º ano, mas muito rapidamente. Então, ó, se eu um dia quiser obter uma equação, certo? Ó, para obter equação com raízes. X', x duas linhas, x 3 linhas, etc e tal. Como é que a gente faz? A gente faz x menos uma raiz que é x', vezes x menos a outra raiz que é x duas linhas, e assim por diante, para quantas raízes nós quisermos, entendeu? Essa técnica aqui é uma técnica que a gente até fala no 9º ano, mas tão rapidamente que eu não me lembro de ter chegado no 1º ano com algum aluno lembrando isso do fundamental. Certo? Mas é importante lembrar isso a partir de agora, seria importante começar a estar atento para isso. Então, dica de ouro, hein? Para obter a equação com raiz de x', x duas linhas, x 3 linhas e assim por diante, é só fazer aquela ideia. Faz sentido, né? Números que multiplicados dão 0, tem que dar 0. O que é a raiz
raiz, não é o que zera a equação? O x1 vai zerar essa parcela, que multiplicado pelas outras vai dar zero. O x duas linhas vai zerar essa parcela, que multiplicada pelas outras dá zero. Por isso que faz sentido, né? Por isso que funciona. Ali então, aquilo ali, o x, tipo assim, tá lá em cima menos 3, aí, não, embaixo. Aí baixa, multiplica o sinal. Muda o sinal. Exatamente, porque a técnica diz x menos a raiz. Como a raiz é negativa, ficou menos menos. Ah, mas daí Por embaixo isso. ficou mais. Por isso que ficou mais. Foi a regra de sinal do menos com menos. Do menos da técnica com menos da raiz. Quando eu fiz no outro, ó, uma das raízes não era negativa, aí continuou o menos. Ó. Então não é sempre que muda o sinal. Não é sempre que fica o menos, Nem sempre que vai ficar o menos ali. Eu queria perguntar se não podia dar uma revisada no assunto de soma e produto. Posso revisar sem problema nenhum. Professor, se ali no y fosse 4, eu teria que multiplicar aquela equação que deu por 4. Não. Se ali fosse 4, eu teria que Não, multiplicar. ali em cima, com menos 2. Se menos 2 fosse 4, Aqui tu diz? não, isso. Não foi aquele 2 que eu multipliquei, eu não olhei pra ele. Não. Foi uma coincidência. Por isso que é importante fazer a pergunta, né? O cara acha, tá, entendi. Não. Eu primeiro obtive com a técnica nua e crua, eu obtive esta equação. Esta equação, se eu fosse fazer o gráfico dela, primeiro que a parábola ia ter com a cavidade voltando para cima. Só que ela ia cruzar o eixo x no menos 3 e menos 1. Ela ia passar exatamente isso, que seria assim, ó, a parábola. Tudo bem? Mas eu percebi que onde corta o eixo y é menos 6. Portanto, o termo independente, se não lembra que é termo independente, vamos lá. É a letra C, né? Isso é o termo independente. Tinha que ser, mas não deu menos 6. Meu termo independente estava dando 3. Aí eu me perguntei, como é que eu vou transformar o 3 em menos 6? Se eu pegar menos 6 e dividir por 3, eu descubro que eu tenho que multiplicar por menos 2. Aí eu multipliquei toda a equação por menos 2, só porque menos 2 vezes 3 dá menos 6, que era o valor que eu queria no termo independente. Entendeu? Certo? Tu viu? Podia ter dado a sensação que era aquele 2 lá, né, meu? Não teve nada a ver com a vida aquele 2, foi coincidência ter dado menos 2. Muito importante a tua pergunta. Eu achei o x20 linhas, aí eu substituí na equação. x20 depois x20. Aí eu sabia que isso era menos 6. Aí... Foi como eu fiz na primeira técnica. Como eu fiz a anterior, né? A anterior foi assim que eu fiz. Aqui é diferente também, mas ela não fala. Não, tu tem a sensação de que fez diferente, talvez não tenha te concentrado. A primeira que eu fiz, está aqui a prova. Eu substituí uma das raízes, substituí a outra raiz aqui. Tu diz, né? Ah, eu já sabia que o C era tanto. Eu não fiz direto, eu fiz com técnica. Eu botei o 0 no x e provei que o C era aquilo, certo? Então a gente fez igual. A primeira técnica que eu fiz foi igual a tu. Talvez o caminho não tenha sido o mesmo. O aluno acha que para ficar igual tem que dar exatamente os mesmos passos que ele. Está enganado. Se tu colocou na tua que o 3 era a raiz igual a 0, que foi o que tu fez, pelo que eu vi na primeira, né? Ó, botasse o 3 no x igual a 0, igual a minha. Depois tu botou, aí tu achou uma equação entre A e B, e botasse o C também, né? Substituísse a outra equação também, certo? E aí isolasse numa e substitui na outra, né? Porque A menos B igual a 3, como é que tu achou que o A era 1? Foi a partir dali. Como é que tu chegou a isso aqui? Deixa eu ver. Tu botou uma das raízes, A menos B igual a 3. E aqui tu descobriu que 9A mais 3 igual a 3, beleza. Aí com essas duas equações, tu multiplicou aquela por 3 e somou as duas, é isso? Beleza. Então na verdade tu vê, né? A gente usou a mesma técnica, deu a sensação de que foi diferente, né? Mas a primeira vez foi exatamente a mesma técnica que a gente usou, certo? Engraçado, eu te vejo fazendo aqui, eu vejo que tu usa um bom nível de matemática básica, o aluno tem essa habilidade, né? Multiplicar por 3. Eu aprendi exatamente isso. Ah, tu vê como é importante, né? Isso é muito importante ficar claro. Eu olhei assim, não é porque ela está perguntando, porque fez igual a mim. Sabe a 7, né? A 7 eu fico... Sim, eu vou fazer a 7, só que para não, né, por enquanto praticamente só dei atenção para ti, né? Agora eu vou deixar cada um fazer a sua pergunta, depois que todos perguntarem eu volto a fazer uma questão para ti. Vamos para a próxima. Muito bom.